nunca fundou uma religião, nunca fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada pelo Império Romano. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu decidi fazer esse vídeo para responder às mentiras alardeadas por esse indivíduo completamente histérico e profundamente desconhecedor da história do cristianismo. Ele fez essas declarações falsas no programa do Vilela, que contou com a participação do Paulo Cogos. Então, eu venho aqui hoje para contar de forma extremamente resumida a história dos princípios do cristianismo, só citando alguns pontos vitais, que eu considero vitais, para desmentir as bobagens faladas por esse tal de Adrilles Jorge, o senhor que aparece tendo um surto no vídeo. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ir para o Evangelho, quando Nosso Senhor Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ao que eles respondem: uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outro que é João Batista, ou ainda algum dos profetas. Então Jesus questiona: e vós? Quem vocês dizem que eu sou? E então Simão toma a frente dos demais e diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Por isso, em verdade te digo, de hoje em diante tu te chamarás Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do meu reino. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será também desligado nos céus. Bom, depois de anunciar a Simão que ele seria o chefe da sua igreja, seria aquele que a governaria a partir do momento em que ele subisse aos céus, nós temos o desenrolar da história de Cristo, mas, após a sua ascensão, São Pedro e os demais apóstolos saem pelo mundo a pregar o Evangelho e vão para inúmeros países. E nas comunidades por onde eles passam, eles fundam dioceses, sagrando bispos para presidirem essas dioceses, que são as comunidades locais. E esses bispos, episcopos, eles sagram padres, presbíteros, para ajudarem eles na missão evangelizadora. Às vezes tem uma comunidade muito grande, então subdivide ela em comunidades menores. E esses padres responderão aos bispos, mas presidirão essas comunidades menores, que são chamadas de paróquias. E ratificando isso que eu digo, nós temos inclusive uma declaração de Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107 e foi, portanto, contemporâneo dos santos apóstolos, tendo morrido inclusive muito próximo de São João, que faleceu em algum momento ali perto da virada do século I para o século II, ano 90 e poucos ou 100 e pouquinhos. Santo Inácio de Antioquia diz: onde está o bispo, ali está a sua diocese. Assim como onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Desse modo, nós vemos que quando Constantino, que é o que muitos protestantes alardeiam, dá liberdade de culto aos cristãos, a Igreja Católica já possuía a sua hierarquia praticamente idêntica como nós vemos hoje. O Papa em primeiro lugar, os bispos abaixo dele e os padres abaixo deles. Sim, o Papa também é um bispo, mas como a gente viu no começo da elucidação, ele tem a primazia sobre os demais bispos. Ele é o chefe da igreja, o vigário de Cristo, até que o Senhor volte. E já que eu mencionei o Papa, retomemos então a São Pedro. Pedro, ele vai a Roma pregar. E em Roma, ele é crucificado de cabeça para baixo. Ele foi, portanto, o bispo de Roma. E a ele sucede São Lino, na chefia da diocese de Roma. A São Lino sucede Santo Anacleto. E a Santo Anacleto sucede São Clemente I, que é citado nas Sagradas Escrituras e que foi enviado por São Paulo para ser discípulo de São Pedro. E bom, fechando o parênteses aqui dos papas, Constantino, vejam, ele deu liberdade de culto aos cristãos, mas ele não oficializou a Igreja Católica como religião do Império. Isso vai ser feito posteriormente por outro imperador. Inclusive, Constantino era originalmente pagão. Só que em dado momento, quando ele ia para uma batalha decisiva, que poderia dar a ele a coroa, porque ele ainda não era imperador, ele tem uma visão nos céus. Nosso Senhor aparece para ele e manda ele usar o Quirô, o PX, que em grego são uma abreviação para Cristo, e diz: in hoc signo vinces, sob este símbolo vencerás. Então Constantino ordena que seus soldados pintem o Quirô nos seus escudos, e assim ele vence a batalha que o faz imperador. Então vejam, ele tem um contato sobrenatural com Nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe faz uma promessa
que é cumprida, e a partir daí ele vai dar liberdade de culto aos cristãos e também vai se converter, mas não vai ainda converter institucionalmente o império. Dito isso, pulemos décadas à frente, para o ano 393, já quase 60 anos após a morte de Constantino. Nesse ano, houve o Concílio de Hipona, que ratificou o cânon bíblico. Ou seja, se hoje tu tem uma Bíblia, é porque os bispos da Igreja Católica, à luz da sagrada tradição que eles receberam de seus antecessores, que foram ensinados pelos santos apóstolos, esses bispos disseram: estes livros são divinamente inspirados. Sem a Igreja Católica, a Bíblia seria um conto de fadas. A Bíblia só é um livro sagrado porque assim ensina a Santa Igreja Católica, porque a autoridade da Igreja Católica determinou que a Bíblia é um livro sagrado, porque os bispos da Igreja Católica disseram que a Bíblia é digna de fé. Sem eles, tu não teria a Bíblia. Como diz Santo Agostinho, eu não creria na Bíblia se a isso não me levasse a autoridade da Santa Igreja Católica. Portanto, para as pessoas que não são católicas, não existe nada que fundamente, que sustente a sacralidade da Bíblia. Não existe razão para crer nela. Ela perde todo o seu valor teológico a partir do momento em que tu não reconhece a Igreja Católica como a única igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, retomando ao argumento do Adrilles de que vendo o crescimento da igreja, que ele faz uma divisão que não existia naquela época, ser católico e ser cristão era a mesma coisa, sempre foi. Depois a gente vai ter o cisma do Oriente, mas que mantém a sucessão apostólica na Igreja Ortodoxa. E finalmente, só lá no século XVI, a gente vai ver os satanistas, seguidores de Lutero, querendo se professar cristãos sem uma igreja. Mas, quando a gente está falando de primeiro milênio, ser católico e ser cristão é exatamente a mesma coisa. Então, Adrilles diz que pela hegemonia do cristianismo, pelo crescimento do cristianismo, é que Constantino decide fundar a Igreja Católica, ou Roma, enfim. Na época de Constantino, o cristianismo ainda não era a religião hegemônica. E mais, nem ele era cristão também, ele se converte. E além disso, se Constantino realmente quisesse concentrar o poder político e religioso em torno de si, ele não teria mudado a capital do império, de Roma, para Constantinopla, e deixado a antiga capital, a tradicional capital, inteiramente a cargo da Igreja Católica. O Papa mandava em Roma. O poder espiritual ficou em Roma, mas o poder político foi transferido para Constantinopla. Constantino não tinha como estar de perto comandando a igreja, caso esse fosse o caso. Por fim, não pode professar a fé em Jesus como Deus que se fez carne e habitou entre nós e nos salvou da maldição que nos aguardava, quem não crê no testemunho dos apóstolos. Só que o testemunho dos apóstolos foi ratificado com sangue. Ao longo de décadas, desde a ascensão de Cristo, a começar por Santo Estevão, os discípulos de Nosso Senhor foram perseguidos e condenados à morte, como foi o seu divino fundador, o divino fundador da Santa Igreja Católica, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, os apóstolos não negaram a fé em Nosso Senhor e foram sendo mortos um a um, mas sem deixar de espalhar a palavra, porque eles não podiam negar aquilo que eles tinham visto, que o homem que foi crucificado ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus. O prêmio que eles aguardavam estava no céu. Não tinha como eles voltarem atrás. Ninguém morre por algo que acredite ser uma mentira. E eles não simplesmente acreditavam, mas eles viram com os próprios olhos, eles testemunharam, eles tocaram, como São Tomé, quando Jesus disse: já que tu não crê, olha a minha mão chagada e toca nela para ver se eu não estou aqui. Eles não tinham como negar isso. E portanto, se tu crê no testemunho dos santos apóstolos, tu não pode negar o que eu acabei de narrar. Que os santos apóstolos deram prosseguimento à igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo fundou, sagrando bispos, para que eles governassem as dioceses nas quais os santos apóstolos não pudessem estar, conduzindo os fiéis a Deus. E ao sagrarem esses bispos, os apóstolos transmitiam a eles os poderes que eles próprios receberam de Nosso Senhor Jesus Cristo, de perdoar os pecados e de trazer Cristo ao mundo na Sagrada Eucaristia. Lembrem, quando descem um paralítico acamado pelo teto da casa da sogra de Pedro, Jesus diz a ele: teus pecados estão perdoados. E questionam: quem é esse homem que se julga capaz de perdoar pecados? Então Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda?
Portanto, para que tenhais a certeza de que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma tua maca e anda. E o paralítico dá saltos de alegria. E depois Jesus diz aos seus apóstolos que aqueles a quem eles perdoassem os pecados seriam perdoados, e aqueles a quem eles não perdoassem, os pecados seriam retidos. Não é um perdão que eu dou para alguém que me fez um mal, é o perdão que Jesus deu ao paralítico, perdão esse conferido pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. E da mesma forma a Sagrada Eucaristia, como Jesus inúmeras vezes disse, que ele era o pão vivo descido do céu, que o corpo dele era a verdadeira comida e que o sangue dele era a verdadeira bebida. Ele não disse que era um símbolo, não mandou tu tomar um suquinho Tang numa reunião com os teus amigos, num salãozinho de bairro, mas ele disse na Santa Ceia, reunido com seus apóstolos. Ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Não é como se fosse, não é um símbolo, é verdadeiramente o corpo de Cristo, entregue por nós para ser morto no madeiro. E depois, ao fim da ceia, tomando o cálice nas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Não é como se fosse o sangue dele. Aquele cálice que antes estava cheio de vinho, agora está cheio do sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que sela a nova e definitiva aliança entre nós e Deus. E ordenou que os santos apóstolos fizessem aquilo em memória dele, presidissem a Santa Missa. Portanto, se tu crê na Bíblia, tu é obrigado a crer na Igreja Católica. E se tu não crê na Igreja Católica, é completamente infundada a tua fé na Bíblia. Só que a história católica é ratificada pelo sangue dos mártires, é comprovada pelo sacrifício dos santos apóstolos e de todos os discípulos que conviveram com Jesus. Muito obrigado por terem assistido, peço que rezem uma Ave Maria por mim, coloquem meu nome nas intenções da Santa Missa, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas aulas e enviem esse vídeo para quem vocês acham que vai curtir ou que precisa receber esse conteúdo. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe e converta vocês e as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda sempre por vocês. Forte abraço, viva Cristo Rei, viva a Santíssima Virgem Maria e viva a Santa Igreja Católica. E até a próxima.